você nesse vídeo. Tudo bem com vocês? Tudo! Nosso vídeo é sobre a mega teoria das princesas Disney, pois somos muito loucas e vamos conectar todas essas princesas, né? Sim! A gente começou numa loucura de fazer um vídeo das princesas Disney. Isso, é isso mesmo. Que nasceu da nossa insatisfação, pois não tem vídeos realmente que conectem as princesas nesse YouTube. Então, a gente decidiu pegar nossas férias e fazer uma mega teoria conectando todas as princesas. Primeiro, devemos construir o universo em que a Disney está situada, para vocês poderem entender a nossa teoria, que é muito complexa e cheia de berego-dego. O mundo mágico da Disney é como o mundo dos espelhos. Igual naquele filme do Mickey. É um curta bem velho, que o Mickey atravessa o espelho. Aí lá, as coisas são iguais, mas não são totalmente iguais, são diferentes. Porque é um outro mundo paralelo. E também é parecido com Nárnia. É, porque Nárnia tem portais. E quando você passa pelo portal de Nárnia, você vai pra um outro mundo. Um mundo mágico e blá blá blá, né? É, a Barbie. E com magia. Aí, se você parar e prestar atenção, o mundo da Disney também tem portais. No filme de Encantada. Ah, sim, é mesmo. E ela cai naquele poço e vai pro mundo real. Então tem conexões entre o mundo real e o mundo da Disney, que a gente vê em Encantada. Então pronto, ó, deu pra entender que primeiro nem tudo que acontece na vida real quer dizer que vai acontecer no mundo da Disney. Depois nós mostraremos as provas. Ó, tá vendo? Nós somos muito certificadas. Então, nem tudo que aconteceu na vida real vai ser igual no mundo de fantasia da Disney. Como, por exemplo, Pocahontas. Sim, a Pocahontas da Disney é diferente da que existiu na vida real. Sim. E essas diferenças acontecem por causa dessa teoria dos espelhos, né? Que é como a Pocahontas do filme é um espelho do que aconteceu na vida real. Ela só reflete, mas as coisas podem ser diferentes. Outra informação importante antes de começar a nossa teoria são sobre os países das princesas. Porque as pessoas falam na internet, não, porque a Branca de Neve é da Alemanha. Que mais? Olha, também é da Alemanha que falam. A Cinderela, a Branca de Neve E só. e só. É isso. Aí falam que ela é da Alemanha. Mas como a gente tá mostrando nesse mapa aí, que a gente sabe, quer dizer, vocês deveriam saber, que a Alemanha foi um dos últimos países a ser unificado. E tanto na Europa inteira, os países da Europa eram todos divididos em feudos. E esses feudos é que seriam os reinos das princesas. Antes mesmo da Alemanha se unificar, eram vários territórios. Então, cada território desse pode ser um território das princesas. Como a gente tá mostrando nesse mapa aí, vai dar pra entender. Aí estão aí as coisas iniciais nessa teoria começar. Ah, finalmente os refrescos. As histórias da Disney mais antigas acontecem no século XIV. Porque a gente pode notar nas roupas, no castelo. E Tudo. a gente. Tudo. Tem que mostrar para as pessoas entenderem, moleque. Dá mais trabalho. Então, as histórias que se passam nesse período são A Bela Adormecida, Wish, né, o filme novo, e O Caldeirão Mágico, Ninguém conhece. O Caldeirão Mágico, o Wish, A Bela Adormecida, A Espada Era Lei e o... sei lá mais, deu pra entender. A gente vai começar a teoria com o filme mais amado da Disney. Caldeirão Mágico. Caldeirão Mágico conta a história do reino Prundain. Que conta a história de Taran, que é um criador de porcos. É, ele tem que tomar conta da porquinha Vem Vem, Ren Ren. Vem, vem, o que tá vendo? Acalme-se, vem, vem. Tem um que tem que derrotar um rei de chifres, junto com a princesa Elone. Isso. E o amigo Gorge e a porquinha mágica que faz tudo e fala sobre o que você quer. É, ela é paranormal. É um filme bem legalzinho. Faltou um pouco de sal e tempero. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Né, mas não é ruim não. Era bonzinho. Ok, vamos lá, teoria. A nossa teoria, ela começa com esse reino de Prida. Só que a gente vê no comando somente o rei de chifres no comando, né?
Aí a gente vê no filme que o reino, ele tá sendo governado por esse rei malvado, o rei de chifres. Só que como é que era esse reino antes? Com certeza esse reino não era comandado pelo rei de chifres antes. A gente percebeu que esse reino deveria ser próspero, ele deveria ser. E depois que o rei de chifres atacou. A gente acredita que o rei magnífico de Wish era desse reino. Ela que o reino, que a vila dele foi destruída. É. E a do Caldeirão Mágico também foi. É porque mostra todo o reino do Caldeirão Mágico destruído. Então a gente acredita que esse rei, o rei magnífico, ele saiu de lá, do reino de Priden, fugiu e fez o reino de Rosas. Aí quando o rei de chifre, né, acontece toda a história do filme e o Taran e a princesa Elone derrotam o rei de chifres, a gente não vê que o Taran, ele virou um cavaleiro ou ele ficou muito famoso. O filme só acaba. Outra coisa que devemos considerar é que não estamos considerando os livros das Crônicas de Priden, que é onde foi inspirado O Caldeirão Mágico. isso, o Caldeirão Mágico, que tem uns 5 livros, eu acho. Só que a gente não leu nenhum, então a gente só vai considerar o filme. A nossa primeira conexão de princesa é que a princesa Elone do filme do Caldeirão Mágico é quem? A mãe da Aurora Da Bela Adormecida. Elas são a mesma pessoa. A gente pode notar pela cor de cabelo, a gente pode notar pela aparência. O problema que pode acontecer é sobre a cor dos olhos dos personagens. A Elone tem olhos azuis, enquanto a mãe da Aurora tem olhos escuros. Mas a gente acredita que seja um caso de escurecimento dos olhos. Existem pessoas com olhos azuis que escurecem com o passar do ficam tempo. marrons. Ficam escuros. Com o passar do tempo. E como a Aurora nasce com olhos lilazes, isso é bem possível que a genética da rainha seja um pouco diferenciada. Então a gente não tá ligando muito para a cor dos olhos e acredita que foi uma mudança de cor. E também por várias coisas que a gente pode ver que o Caldeirão Mágico é super conectado com a Bela Adormecida. Os telos são parecidos. É um lugar onde eles passam parecidos. Os cenários são parecidos. Então a gente acredita que esse reino de Priden era um reino próximo ao reino da Bela Adormecida. E a princesa Elone é a rainha mãe da Bela Adormecida. Que dizem, né, a gente fez umas pesquisas, dizem que ela é... O nome dela é Lia. Sim, Lia. Mas nada impede dela ser Elone ou Elone Leia, nomes compostos. A nossa teoria é de que a Elone e a mãe da Aurora são a mesma pessoa. E que ela não... Assim, eles desenvolvem um romancezinho no filme. E a gente acredita que esse romance não aconteceu. Triste. Que dá pra ver que eles são novinhos. E como pela época que a gente colocou que essas histórias estão se passando no começo do século XIV, mais ou menos em 1330... Sim, fizemos todos os cálculos. Mais ou menos em 1330, a princesa Elone não foi permitida se casar com o Taran, que não virou cavaleiro, que deixou a espada de lado, né? Como a gente vê no filme, ele tem uma espada mágica. Com essa espada, você poderá ser o maior dos guerreiros. Que nós podemos muito bem lembrar que tem uma espada mágica no filme do Caldeirão Mágico e uma espada mágica, a espada da verdade, no filme da Bela Adormecida. Não são as mesmas espadas, né? Sim, Não são as mesmas espadas. mas são parecidas. Acredita também que o Taran, ele deve ter tentado virar cavaleiro e não conseguiu. Mas a princesa Elone foi proibida de se casar com ele. Até no livro a gente fez umas pesquisas, parece que tem esse tipo de assunto no livro. Que parece que ele não é nobre, ele não pode se casar com a princesa, um negócio meio assim. Que triste. Só que a gente não leu. Isso não deixa eu falar. Então, a rainha agora Lea, né, e não mais Elone, porque ela deve ter deixado de falar, deixou o nome Elone porque deve lembrar da tristeza. Com certeza depois o Taran morreu alguma coisa algum dia de cavalaria. Deus, ele morreu. Ou eles tiveram que ficar separados para sempre por causa disso. A gente vê esse assunto sobre casamento arranjado muito na Bela Adormecida. E dá pra ver que a rainha tem uma preocupação em levar o Felipe pra lá pro castelo. Acho que é pra eles poderem crescer juntos e, né, quem sabe se apaixonarem, teriam mais uma afinidade. Outras coisas que conectam muito esses dois filmes. Parece fadas no filme. Sim, na versão pequena.
E talvez a flora, fauna e primavera estivessem lá. É, deve ser esse momento em que a princesa conheceu as fadas para poder depois abençoar a princesa Aurora. E a outra teoria que a gente também tem é de que o Rei de Chifres é pai Da Malévola. Isso, porque pense bem, pense com a gente. O Rei de Chifres é mau, super mau. Ele tem chifres. É claro. E a Malévola tem chifre também. Ele mora num castelo abandonado, num castelo destruído. E a Malévola? Abandonado também. Num castelo destruído também. E aparecem 2 dragões no filme do Caldeirão Mágico, que a gente acredita que seja A Malévola pequena e a mãe dela. a mãe dela. A gente acha que o Rei de Chifres é casado com alguma fada má que se transformava em dragão. E como ele morreu no final do filme, e a Malévola ficou sozinha, depois a mãe dela morreu também. E ela deve culpar muito a rainha pelo que aconteceu com o pai dela, o Rei de Chifres. Dá pra ver o lugar onde a Malévola fica, a Montanha Proibida, é muito parecida com o castelo do Rei de Chifres. Então, tem muitas coincidências. Os servos do Rei de Chifres também são muito parecidos com os servos da Malévola. Tem aquele... É um goblin, aquele negócio, aquele troço verde. A gente acredita que a princesa não conseguiu se casar com o Taram por causa do arranjado. E teve que se casar com o rei Stefano. Aí eles tiveram a Aurora. E nisso a Malévola foi se vingar da Aurora. E isso a gente já sabe qual é a história, né? Já sabe o que aconteceu. A gente não tá considerando livro nenhum, né? Nenhum livro, aqueles livros doidos que já lançaram. Nem o live action, que é outra história, outra coisa. É só o filme, conectando os filmes da Disney entre si. Aí a Aurora se casa com o Felipe no final do filme. Ah, outra coisa interessante. O Edward Encantada, ou Desencantada, Ele é... o primo do príncipe Felipe. Tem muitas evidências. Primeiro que eles são muito parecidos na roupa, né? A roupa dá pra ver que eles se passam mais ou menos na mesma época. A gente colocou que a história do príncipe Felipe e a Aurora acontece mais ou menos em 1380. E a gente pensou muito, o Edward vai ser o quê do Felipe? Ele vai ser filho da Aurora e do Felipe? Ele vai ser primo? A gente pensou muito, porque o Edward aparece no Desencantada com duas pessoas muito suspeitas que parecem a mãe da Aurora, né? A princesa Elaine e o rei Humberto. Não é Stefano? Não, o Humberto. É O filho barrigudo, o pai do Felipe. A gente pensou, meu Deus, será que é a Aurora e Felipe velhos? Aí eu penso, mas não faz sentido. Por que não faz sentido ser Aurora e Felipe? Dizem que o Edward tem uma madrasta. Então quer dizer que a Aurora iria morrer e o Felipe casar com outra pessoa. Que não faz sentido, porque a gente acha o casal Aurora e Felipe os casais mais românticos da Disney, assim, de romantismo. Sim. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Então eu acho que se um morresse, o outro morria junto. E nem Romeu e Julieta. Aí, o Edward não pode ser filho da Aurora e do Felipe, porque senão a descendência ia parar aqui. E a gente sabe que a descendência de Aurora e Felipe não termina agora. Então, o Edward é primo do Felipe e... Ele é filho do Thomas, que é o nome que a gente deu carinhosamente para o irmão do rei Humberto, que é aquele rei que aparece na Bela Adormecida. Esse irmão do rei Humberto é o que casou com uma esposa aleatória, que nós não sabemos o nome. Ele casou com a esposa que teve o Edward. Aí essa esposa morreu. E ele se casou com a Narissa, que é a bruxa encantada. Isso. Aí depois esse rei também morreu, o rei Thomas. E só ficou a Narissa e o Edward, que é o que acontece lá em Encantada. Aí então, o Edward seria filho do irmão do rei Humberto. Então ele seria primo do Felipe. A Aurora e Felipe tiveram 3 filhos. Não, eles não tiveram 13. Eles tiveram 3. O primeiro é quem? Eu não tô... A gente deu nomes para os filhos. Príncipe Siegfried. O segundo... E o segundo...
O segundo é o Hans Peter. Ah, E a terceira é a Rose. sim, a Rose. A Rose é legal. A gente nem viu no livro aquele livro da Rainha Má, mas lá a mãe da Branca de Neve é Rose também. E essa terceira filha da Aurora é a mãe da Branca de Neve. Sim. Até porque a Aurora era chamada de Rose. Em português ficou Rosa, né? Mas ficou chamada de Rose enquanto as fadas criavam ela. Por que que a gente não acha que a Aurora... Por que? A gente não acha não. Por que a Aurora e o Felipe não tiveram 13 filhos? Porque de acordo com a teoria, eles falam que o Eric é um dos filhos da Aurora e do Felipe e o Hans também, um dos 13 filhos. Só que não faz sentido porque no filme da Bela Adormecida fala que acontece durante o século XIV. E Frozen se passa no século XIX. 19? É, século XIX. E a Pequena Sereia se passa no século XVIII. Então, Meu Deus. seriam os filhos de 300 anos. Aí não tem como. Mas na nossa teoria eles tiveram 3 filhos. O príncipe Siegfried. O Hans Peter e a Rose. Isso. O Siegfried, ele ficou como descendente do reino da Aurora, que é um desses reinos aí dos pedacinhos da Alemanha. O Hans Peter, de acordo com a gente, ó, porque veja, o príncipe Eric, ele é descendente da Aurora, porque aparece um quadro no castelo dele. Então, o príncipe Eric, ele tem que ser descendente da Aurora e do Felipe. Só que a história do príncipe Eric acontece na Dinamarca. Então, a gente acredita que esse Hans Peter, ele foi e virou rei consorte da Dinamarca, se casando com uma princesa que já era da Dinamarca. Aí vejamos, olha a coincidência. Os vikings se apropriaram do lugar. E quem é viking na Disney? A Merida. A Merida. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Vamos explicar um pouco melhor a parte da relação com a Merida nessa teoria. A gente fez umas pesquisas sobre a história de Dinamarca. E lá falava que a Dinamarca tinha sido dominada por vikings. Então, como a Merida é a princesa que tem descendência de vikings, a gente fez essa conexão da história da Merida, que estão mais ou menos na Escócia, mas existem vikings de todos os lugares. Não, eles viajam pra todos os lugares. Isso, eles viajam. Então, eles acabaram ocupando a Dinamarca. Então, como o príncipe Hans Peter, que é o filho da Aurora e do Felipe, se casou com uma princesa que é dinamarquesa, com certeza essa princesa dinamarquesa seria descendente da Merida. E a terceira filha da Aurora e do Felipe é a Rosa. Vamos chamar de Rosa, né? Vamos chamar de Rosa. Que é a mãe da Branca de Neve. Então pronto, a Bela Adormecida é bastante importante para nossa teoria. Porque originou 3 reinos aqui. Continuou com o reino da Aurora, que seria a Alemanha. Foi para Dinamarca. E foi para o reino da Branca de Neve, que também é a Alemanha. Mas como a gente já disse que a Alemanha era dividida em vários pedacinhos, deu para entender. Enquanto isso, lembra que a gente falou sobre o Rei Magnífico no começo do vídeo? Vamos voltar pra ele. O Rei Magnífico saiu do reino de Prydan e formou o reino de Rosa. Que horrível. Aí lá ele se casou com a Rainha Maia. Aí depois ele virou espelho e se separa da Rainha Má. Que a gente acha, olha, eu já passo o pano pro Rei Magnífico, porque eu não acho que ele seja tão malvado assim. Porque, na verdade, ele se preocupava com as pessoas. Eu acho que a Rainha Maia também não era lá flor que se cheire. Acho que aquilo foi um golpe. Mas tudo bem, seguindo o filme. Aí esse filme de Wish seria mais ou menos acontecendo na mesma época que a Bela Adormecida. Mais ou menos em 1390. Aí a gente pensou em muitas teorias. Será que a Rainha Maia era a Rainha Má? Porque dá pra ver claramente que o Rei Magnífico virou o espelho da Rainha Má. E que ele tem um monte de parafernálias lá, de feitiçaria. Só que, de acordo com as datas, não bateria. Porque Branca de Neve se passa no século XVI, mais ou menos em 1500. E se Wish se passa no século XIV, em 1390, não tem como ela ser a mesma pessoa. Então, o que a gente acha? O Rei Magnífico virou espelho. Aí a Rainha Maia, ficou governando o reino. Guarda a Asha também. A Asha virou meio que uma fada madrinha, né? A primeira das fadas madrinhas. Até com a roupinha de fada madrinha. Ela ficou como se fosse a primeira fada madrinha.
Então ela ficou com magia dentro dela também, com aquela varinha. E ela começou a ensinar outras pessoas a como serem fadas madrinhas. Agora, fadas madrinhas... Com magia. Fadas madrinhas sem asas, né? Como a fada madrinha da Cinderela. Fadas com asas são outra coisa, né? A fada do Pinóquio é diferente e as fadas da Terra do Nunca também. A gente tem uma teoria sobre a Terra do Nunca e o Peter Pan. Que acho que depois a gente faz, né? Deixa pra outro vídeo. Então, a Rainha Maia se casou de novo. Com o Rei Fabuloso. Ela e o Rei Fabuloso tiveram a Rainha Berta. Berta teve 4 filhos. 4, foi? 1, 2, 3, 4. Um deles foi o João. A Brunhilde, Pônio. Brunhilde, que é a Rainha Má. E a Isabel. A gente colocou os séculos aí. A Rainha Maia se casou com o rei em 1395. A Rainha Berta nasceu Em 1425. Aí teve o primeiro filho, o João, Que nasceu em 1449. 43. A Brunhilde, 1450. a Greenhilde em 1465 e a Isabel. Em 1468. Então aí bate mais ou menos a idade da Rainha Má ter nascido e depois ter se casado com o rei, o pai da Branca de Neve, o George. E ter com a data da Branca de Neve, que acontece no século XVI, no comecinho do século XVI. Então, a nossa teoria é que a princesa Grimhilde, que nessa época era princesa, é a terceira filha da Rainha Berta. Ou seja, ela é neta da Rainha Amaia, do filme Wish. Que já é uma família meio duvidosa, né? Porque já começa com a Rainha Má e o Rei Magnífico. Quando termina, ela manda colocar as coisas no calabouço. Lembra disso? É mesmo? Sim. Manda colocar o espelho no calabouço e acho que com certeza as outras coisas também. Aí a gente acredita que a Grunhilde, a Rainha Má, ela entrou em contato de alguma forma com essa magia das trevas. Acabou pegando o espelho do Rei Magnífico. Isso, Pronto. e como o Rei Magnífico já era tudo cheio de si, né, sobre beleza e tudo mais, pode ter influenciado a Greenhilde. Até porque a Rainha Má, se você parar e notar, é muito parecida com Rainha Má? com a Rainha Má. É bem parecida, ela não é igual, mas ela é parecida. Ela pode ser muito bem a avó da... Certo, lembra da mãe da Branca de Neve, né? A Rosa, filha da Aurora, Sim. se casou com o pai da Branca de Neve. E morreu. E a Rainha Má se casou com o pai da Branca de Neve. Tá, isso tudo é fato, né? Isso aí a gente não tá inventando nada. Ah, sim, essa é legal, o príncipe da Branca de Neve. O sobrinho da Rainha Má. Isso, porque ela faz uma cara assim de... ela no filme, ela faz uma cara de que já conhece ele. Não faz uma cara de que já conhece ele. Sim. Minha Então, cena. É bem capaz de que o príncipe estivesse passando ali perto do castelo da Branca de Neve porque ele precisava mandar algum recado. Ele sabe que ela é princesa também. E ele deve ter ido lá visitar aquele reino algumas vezes, já que ele era sobrinho da Rainha Má, o filho da Isabel. Então eles já se apaixonaram ali, a Branca de Neve e o príncipe. E por isso que a Rainha Má fica também tão nervosa também, porque parece que ela já conhece o príncipe. Então o príncipe Floriano é filho da Isabel, que é irmã da Grunhilde, e se casa com a Branca de Neve. E a nossa teoria fica aí, né? Dá pra ver aí a nossa árvore genealógica até aí. Aqui a gente tá conectando a princesa Elone, a princesa desconhecida da Disney, a princesa Aurora, a Gisele também, né? Porque a Gisele vai se casar com o Edward. Não se casa não. É mesmo, né? A Gisele vai pro mundo real. Quem se casa com o Edward é a Nancy. Ai, meu Que Deus. ela tá vendo ó, o negócio dos portais. Tem uma conexão entre o mundo real e O mundo de fantasia. isso. Que a Nancy foi para o reino mágico lá. Que a gente acredita que seja mais ou menos esse reino do Edward. A gente acredita que seja a Áustria. Porque a Áustria é bem perto da Alemanha. Já que a Bela Adormecida se passa na Alemanha. O Edward, que é primo, tá na Áustria. A Gisele foi pro mundo real. A Nancy ficou aqui com o Edward, que é primo do Felipe. Aurora e Felipe tiveram 3 filhos. Siegfried, Hans-Peter, que foi pra Dinamarca e se casou com uma descendente da Merida. E a terceira filha, a mais nova, que é a Mãe da Branca de Neve, a Rose. Rose. Aí então a gente conectou até agora o Wish
Branca de Neve, A Bela Adormecida, O Caldeirão Mágico e Wish. Encantada. Ah, não. Foi. Já falou Wish. Então, por aqui acabamos a nossa teoria. Essa é a parte 1, parte 1, ainda tem... Essa é a parte 1, parte 1. Tá bom? Ainda vai ter com as outras princesas. Vai ter mais, meu gente. Tchau, tchauzinho, tchau, 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 tchau.